gráfico interessante apareceu na edição de um jornal diário nacional dos Estados Unidos, chamado USA Today, do dia 24 de outubro de 1997, intitulado Se Eu Fosse um Homem Rico. De acordo com este relatório, 1% das pessoas mais ricas, ou ricos das famílias dos Estados Unidos, tem uma renda mínima anual de $250 mil. O gráfico mostrava a lista de desejos desse grupo e quanto cada item valia para eles. No topo da lista, essas pessoas que têm tudo escolheram um lugar no céu. Em média, eles estavam dispostos a pagar 640 mil para ter isto. Evidentemente, ter tudo não satisfaz nossas necessidades espirituais, como este gráfico demonstrou. Apesar da fachada de materialismo da sociedade e aparente indiferença sobre Deus e a eternidade, esta pesquisa é um desdobramento franco do que é de maior valor para toda pessoa que vem ao mundo: ter a certeza de um lar eterno no céu, ter uma garantia após a morte de que vamos estar bem na eternidade. Qual será a sua principal prioridade quando chegar aos inevitáveis últimos momentos da sua vida? O que poderia ser mais importante do que saber se você estará no céu ou no inferno? Você não concorda que seu valor você não concorda que sua maior necessidade é ter um lugar garantido no céu, saber para onde você está indo? E será que nós podemos saber? Deus nos disse em sua palavra, a Bíblia, que o pecado afasta uma pessoa da sua santa presença. Do céu, Deus diz, não entrará nele coisa alguma que contamina, ou nela, coisa alguma que contamina, nem que pratique abominação ou mentira. Isso está em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Embora o pensamento atual tolere desobediência, mentira, trapaça, imoralidade, embriaguez e até violência, Deus ainda chama isso de pecado. Seus padrões não mudam. Como resultado, devemos obter o perdão dos pecados, ser justificados, declarados justos diante de Deus para poder morar com Ele. Mas a pergunta é, será que isso é possível? O que uma pessoa pode fazer para remover sua culpa diante de Deus? O que Deus nos diz sobre este assunto? Somos impotentes para remover nossos pecados. Só podemos ser salvos por uma pessoa, que o apóstolo Pedro disse que muitos rejeitaram em seus dias, ou seja, rejeitaram o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Note que o apóstolo Pedro disse, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, pessoas religiosas, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Só podemos ser perdoados por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus, na obra que Ele consumou na cruz. Ao morrer pelos pecados, por nossos pecados, Ele pagou o preço necessário para levar os pecadores para o céu. Ouça nas palavras de Pedro, Paulo e João, afirmando que só por Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Note, Pedro disse, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, e o apóstolo João diz, o sangue, que significa tudo relacionado com a morte e o sacrifício do Senhor Jesus, ele diz, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Está em 1 João capítulo 1, versículo 7. E o apóstolo Paulo disse, seja-vos, pois, notório, varões, irmãos, que por meio deste, ou seja, o Senhor Jesus,
vos é anunciado o perdão dos pecados. Atos capítulo 13, versículos 38 e 39. O apóstolo Pedro pregou também: todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados. Atos capítulo 10, versículo 43. João escreveu mais: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 13. Crer é reconhecer sua necessidade pessoal de perdão e reconhecer que somente a morte de Cristo atende a essa necessidade. Você recebe segurança crendo na palavra de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. A Bíblia apresenta uma salvação gratuita para o pecador perdido, que esta salvação é recebida pela fé. Mas isto não significa que não houve um custo. Houve, e muito alto. Custo que não poderíamos pagar, mas que Cristo pagou ao sofrer na cruz em nosso lugar. O que o pecador precisa fazer hoje é receber, tomar posse desta salvação. A Bíblia deixa o assunto muito claro quando ela afirma assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essas palavras estão em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O perdão é a garantia de um lugar no céu. Aliás, o perdão e a garantia de um lugar no céu são possíveis porque o outro pagou o preço exigido. Esse preço não pode ser medido. Mesmo que os 640 mil sugeridos pelos entrevistados, 640 mil dólares do jornal USA Today, não chega perto do valor já pago por Cristo lá na cruz. O que tentamos pagar não pode garantir um lugar no céu. Não importa quão grande seja a quantidade, quão boas sejam nossas obras, quão correta seja a nossa vida ou quão sinceras sejam nossas intenções. Somente Cristo é a resposta de Deus para a nossa necessidade. Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, mostrando ao mundo o valor da obra de Cristo para eliminar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados e para nos receber justificados diante dele. O que o pecado, ou melhor dizendo, o que o pecador que quer ser salvo precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz, e esta pessoa será salva. Atos capítulo 16, versículo 31. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, num lugar chamado Areópago, manifesta a ignorância do coração do homem não regenerado, e ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. A reação dos corações de alguns, a sua mensagem foi uma reação de fé, pois lemos: todavia chegando alguns homens a ele creram, entre os quais foi Dionísio Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Isto está em Atos capítulo 17, também versículo 34. Mais tarde, quando Paulo chama os anciãos de Éfeso a Mileto, ele relata a sua vida e ministério na Ásia, e ele lhes diz: nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículos 20 e 21. Em Romanos capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo escreve as seguintes palavras: e tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? A bondade e benignidade de Deus deve fazer o pecador
reconsiderar a sua atitude para com Deus e para com o seu pecado contra Deus. Deus dá tempo para que o pecador se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo como seu Salvador. O Senhor Jesus Cristo disse isso de uma maneira muito clara e está registrado em João capítulo 3, versículos 17 e 18. Ele disse assim: Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, ao terminar este vídeo, eu deixo esse assunto em suas mãos, porque é sua responsabilidade a confiar em Cristo, a receber Ele como seu Salvador. Como você já ouviu neste vídeo, citando a palavra de Deus, fora de Cristo você está perdido. Você pode ter sido batizado, você pode até ser um missionário, um pregador, um padre, fazer atos religiosos e até bem feitos, mas se você nunca confiou em Cristo como seu Salvador pessoal, se você não tem essa experiência em sua vida, todos estes atos religiosos não vão lhe valer para garantir um lugar no céu. Deus não vai descontar os seus pecados pelas suas boas obras, pelos seus atos religiosos. Deus vai perdoar os seus pecados baseado na obra de Cristo. Como já citei, fora de Cristo não há salvação. Para você ser salvo, você precisa recebê-lo pela fé como seu Salvador. O profeta Isaías disse que ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Isaías capítulo 53. Para você se perder, você pode ficar como está, praticando seus atos religiosos ou seus atos pecaminosos. Para você ser salvo, você precisa receber a Cristo, você precisa crer nele, como um pecador arrependido que deseja esta salvação de Deus. Espero que você tome a decisão certa, para que um dia possamos nos ver no céu. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?